Olá, esse é o Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena, hoje é 16 de dezembro de 2024 e hoje a nossa conversa é com o Luciano Costa, o nosso economista-chefe, e o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos. A gente fala sobre a decisão do Fed que vai acontecer nessa semana e sobre uma categoria de investimentos que vem sofrendo bastante com o cenário econômico no Brasil, mas existe aí uma luz no fim do túnel. Começando com o Luciano Costa, vamos falar dos principais destaques no cenário macro nessa semana. Realmente, essa última semana de dados do ano, né? Então, uma semana importante aí de reuniões de bancos centrais, vai ter a reunião do Fed na quarta-feira. A nossa expectativa é um corte de 25 pontos aí na taxa de juros básica, trazendo de 4,75% ao ano para 4,5%. A lógica para esse corte é o mercado de trabalho que está se acomodando junto com uma inflação que está convergindo para o centro da meta. A grande discussão na reunião vai ser a sinalização futura, né? Tem a mudança aí de governo em janeiro, então tem uma dúvida sobre se o Fed ele faz uma pausa na próxima reunião, que acontece exatamente em janeiro, e depois retoma o ciclo. Esse é o nosso call. A gente acha que o Fed, além desse corte dessa semana, né, de 25 pontos, ele vai fazer mais 4 cortes de 25 pontos no ano que vem, sendo que ele vai optar por fazer cortes alternados, ou seja, ele pula uma reunião e faz um corte numa reunião sim, uma reunião não, de tal maneira que ele começa em março e termina em dezembro. Então, ele seria um ciclo mais gradual e, eventualmente, poderia pausar por mais de uma reunião se ele achasse necessário para poder acompanhar os impactos das medidas que o governo vai anunciar no começo do ano. Além disso, né, a gente também vai ter aqui dentro a ata do Copom da última reunião. Lembrando, o Banco Central aumentou em 100 pontos, né, pontos base a taxa de juros na última reunião, né, então foi um call que a gente tinha e uma parte do mercado, mas era fora do conceito de que o Banco Central ia ser mais duro. A alta veio realmente no ciclo mais duro. A sinalização futura também foi mais forte. O Banco Central falou de mais 2 altas de 100 pontos. A gente exatamente imaginava isso, um ciclo ainda até 14,25. Porém, o Banco Central, além de ter dado essa sinalização dura, ele também trouxe um comprometimento maior aí com o centro da meta, e a gente acha que isso abre espaço para o ciclo ser um pouco mais longo, né? Então, a gente está deixando o ponto final da Selic agora no nosso cenário base em 14,75. Antes a gente tinha 14,25, ou seja, 50 pontos a mais. Então, o novo ciclo fica com 100 pontos em janeiro, 100 pontos em março e uma última alta de 50 pontos em maio. Então, o Banco Central eleva os juros até 14,75, os mantém até o último trimestre do ano, onde a gente acha que ele vai poder ter algum espaço para cortar. Essa resposta, acho que é uma resposta do que a gente está vendo do lado fiscal, que é uma deterioração, né, desde o anúncio das medidas há 2 semanas atrás, e também a incerteza, né, que a gente tem sobre as votações que vão ter no Congresso. É a última semana também para isso. O Congresso tem que terminar essas votações até sexta-feira, porque você tem algumas medidas que precisam ser implementadas logo no começo do ano. Então, perder essa agenda essa semana vai gerar um novo estresse no mercado se o governo não conseguir o avanço das medidas. Então, é muito importante também a gente monitorar as votações essa semana no Congresso e a evolução dos acordos aí para que as medidas possam passar. Acho que do cenário em geral, esses são os principais eventos. Perfeito, obrigada, Luciano. Agora a gente vai falar com o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos, sobre uma categoria especial que vem sofrendo com o impacto da turbulência no cenário econômico no Brasil. Benassi, qual é essa categoria? Claro, vamos lá. Acho que um dos setores que se destaca, talvez, como sofrendo bastante, é o setor de fundos imobiliários. Nos últimos 45, 60 dias, a queda se acentuou de maneira relevante. Acho que algumas coisas ajudam a explicar esse cenário. Primeiro, tem uma questão que os fundos de recebíveis, principalmente os atrelados ao IPCA, eles demoram algum tempo para repassar o indicador para os dividendos, e o IPCA, como vocês sabem, o IPCA de julho e agosto, vieram em patamares um pouco mais baixos, o que acabou traduzindo em dividendos um pouco menores dessa classe de ativo. Então você pega um momento de turbulência macroeconômica, aumento de juros, com uma retração da distribuição de dividendos. Isso acabou impactando um pouco a cota desses ativos, e aí o macro que veio depois apenas acentuou este problema, né? Então hoje você consegue comprar carteira de fundos de recebíveis, por exemplo, com desconto de 10% a 15% do valor patrimonial. Tá? E acho que o valor patrimonial é muito importante
para os recebíveis, porque eles têm uma precificação mensal, então você realmente sabe quanto vale aquela carteira de recebível mensalmente. Então você tem um desconto relevante de quanto esses ativos estão sendo negociados. E hoje você consegue comprar, por conta de desconto, carteira de excelentes fundos, IPCA mais 10, IPCA mais 12, IPCA até mais 14, tá? Então é uma alocação que fica um pouco mais complexa, porque quando você compara com o CDI de um mês, ou CDI do ano, a Selic, parece que não faz muito sentido a relação risco-retorno, porém a gente está pensando em alocar e alongar a alocação, né? Então, se você manter essa alocação por 2, 3, 4 anos, dificilmente uma carteira que te remunera IPCA mais 10, IPCA mais 12, não terá uma remuneração superior ao do CDI, tá? Então, acho que é o momento para quem não tem muita exposição na classe aumentar a exposição e para quem tem exposição na classe ter bastante tranquilidade, tá? As carteiras têm performado muito bem, tem um pouco de inadimplência nessa classe recebível, os dividendos têm sido distribuídos, às vezes só vai ter essa questão do dividendo por conta de um IPCA muito mais baixo ou um IPCA muito mais alto. O IPCA tem acelerado, então a gente acha que só por conta disso a distribuição de dividendos nos próximos meses, né, os centavos distribuídos, né, não o dividend yield está muito alto, ele vai aumentar. E acho que também aqui é uma classe que demanda um pouco mais de estômago dentro dos fundos imobiliários, a parte de fundos de tijolo, né? Todos os fundos que a gente acompanha mais de perto têm tido um operacional muito positivo em 2024, então redução de vacância, aumento de renda imobiliária, porém a classe como um todo tem sofrido, acho que mais por conta do aumento de juros que porque é alguma coisa operacional do fundo, tá? O momento hoje é um momento de um pouco mais de cautela, a gente tem algumas dúvidas sobre o cenário macroeconômico para 25 e 26, porém, quando a gente compara o que está negociando o valor por metro quadrado de quase todas as classes, tá? Shoppings, logística e lajes corporativas, o que está sendo negociado é muito abaixo do custo de reposição, tá? E é importante notar que eu falei custo de reposição, não falei valor patrimonial, tá? O custo de reposição é quanto demandaria de investimentos para você construir um ativo semelhante na mesma classe, tá? Então a gente não está levando em consideração um laudo de uma avaliadora sobre trazendo o fluxo de caixa que ela estima que ela vai ter com aquele ativo. A gente está falando, olha, eu quero construir um imóvel igual a este ou semelhante a este nessa região. Hoje, quanto custaria para replicar esse ativo? Que eu acho que para fundos de tijolo é uma métrica mais tangível de quanto deveria negociar o valor daquele ativo em determinado momento do tempo, tá? Então, é uma classe que eu acho que vai ter um pouco mais de volatilidade. Temos dúvidas sobre como o cenário macroeconômico impactaria essa classe, porém, nos preços que negociam hoje esses ativos, você dificilmente repõe esses ativos, tá? Então, esse nível de preço traz um pouco de conforto para aumentar a exposição ou para manter a exposição, tá? O momento vai ser desafiador, como eu já falei, porém ainda assim tem um carrego interessante, tá? Tem bons fundos de tijolo pagando entre 9, 10 até 12% de dividend yield, que para você carregar essa classe, é um carrego bem interessante, sendo que a gente imagina que numa normalização do cenário existe um ganho de capital relevante para se destravar. Perfeito, obrigada Benassi, obrigada Luciano. Só lembrando que você pode consultar o seu assessor aqui na Monte Bravo para falar sobre a sua carteira, para revisar alguma alocação com que você não esteja tão confortável. Nossos assessores, nossos especialistas estão aqui para fazer esse trabalho junto com você. Se você ainda não é nosso cliente, abra sua conta na Monte Bravo, montebravo.com.br é o nosso site. Nossos especialistas estão sempre atentos às mudanças no cenário econômico e preparados para oferecer para você a melhor estratégia de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos. Uma boa semana e bons investimentos!